A estrutura das revoluções científicas. Epistemologia de Thomas Kuhn. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, 1922 a 1996. Refletiu o filósofo da ciência Thomas Kuhn. Tudo o que há na prática no mundo do fundamento científico, entre tempos diversos a respeito da investigação científica, são descontinuidades radicais dos paradigmas. Ficou famoso pela elaboração da sua magnífica obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, trabalho redigido ainda em sua época de estudante de graduação de Física Teórica, Universidade em Harvard, despertando no mundo a sua intocável inteligência com a contribuição dada ao instrumento epistemológico. Formulou a história do fundamento do desenvolvimento das ciências como algo contínuo e progressivo, sempre tendo a teoria como critério de aproximação da verdade. O uso permanente dos paradigmas, tendo a verdade como estabelecida apenas em referência ao que se determina como o conceito da proximidade relativa, ou indispensável na estrutura das revoluções científicas modernas. Sua fundamental argumentação: o que há no mundo prático dos paradigmas, as descontinuidades radicais entre os tempos históricos ou períodos diferentes na investigação científica. Desenvolve o princípio de que a ideia de progresso não é essencialmente contínua e sim, por outro lado, insustentável ao decorrer dos diversos períodos. A história da ciência, dizia Kuhn, determina-se por mudanças radicais revolucionárias em longos caminhos da construção da própria ciência. Existem os períodos da chamada ciência normal, em que a mesma se conserva com a ausência do desenvolvimento radical das mudanças fundamentais aos novos paradigmas. Nesses períodos, não há adesões de novas teses. Entretanto, outras pesquisas ao longo do tempo originam outras hipóteses que, experimentadas, comprovadas, passam a ser aceitas. Nesse instante ocorre uma nova revolução epistemológica. A mudança do paradigma, portanto, estabelece novo critério para a apuração da verdade. Procedimento normal na questão da evolução científica. Inicia-se a destruição do velho sistema, oferecendo um novo paradigma, sendo que o anterior sustentava-se sobre uma rede de hipóteses e crenças entre si aceitas pela comunidade científica, o que fundamenta o caminho da pesquisa, naturalmente, é o desenvolvimento da ciência. Para Kuhn, apenas resultados que buscam, de certo modo, fortalecer o paradigma do momento consegue obter aceitação no período denominado de ciência normal, o que é superado posteriormente por uma nova condição cultural. A ciência sempre será produto de seu tempo histórico. Igualmente, os paradigmas. O paradigma jamais é questionado em um período tido como normalidade da sua fundamentação. No entanto, constantemente essa situação descrita modifica-se. Os paradigmas são derrubados por verdadeiras revoluções intelectuais e filosóficas. A concepção do intelecto formulada por novos processos de síntese são articuladas
no campo experimental que revoluciona a ciência. Isso se dá quando o paradigma fracassa em oferecer padrões adequados ao entendimento dos fenômenos. Surge um novo modelo, mais eficaz para as explicações científicas. O deslocamento do paradigma provoca uma nova mudança. A ciência é a continuidade de suas revoluções. O que não podemos esquecer é que os paradigmas são fruto dos tempos históricos culturais. Significa que cada paradigma tem o seu tempo histórico adequado, certa parcialidade ideológica, sobretudo quando se trata das ciências do espírito. Exemplos de substituição de paradigmas: a teoria heliocêntrica de Copérnico, que substituiu a teoria protolomaica de que o Sol girava em torno da Terra. A visão anterior modificada passou a ser compreendida, a partir do novo entendimento, como absurda. Igualmente, a ideia de Einstein a respeito da física clássica de Newton. A substituição pela noção de movimento e relatividade em relação à ideia de espaço compreendido por Newton são exemplos de revoluções epistemológicas na perspectiva das substituições dos paradigmas. Outro grande trabalho prestado por Kuhn foi o desenvolvimento de sua noção de incomensurabilidade, a qual desafia a ideia de que a ciência está no caminho de um avanço progressivo em direção ao estabelecimento da verdade. Esse conceito foi totalmente destruído, entendendo a ciência numa perspectiva descontínua, jamais constituirá um paradigma em definitivo, a um determinado ponto, sem questionamentos futuros. Argumenta o filósofo que é evidente a rejeição de um paradigma prévio, ou mesmo anteriormente aceito, em favor de um novo paradigma radicalmente diferente, procedimento fundamentalmente normal. Não admite naturalmente a ideia da ciência que avança em direção à sua perfeição última, o que é, do ponto de vista científico, absolutamente inexistente. Kuhn defende o modo de um cientista entender o mundo. Costuma ser radicalmente alterado quando surge um novo paradigma. O velho entendimento em relação ao novo são qualitativa e quantitativamente incomparáveis. Isso significa, na prática, em relação ao desenvolvimento da ciência, que os cientistas movimentam-se em períodos históricos diversos, com paradigmas às vezes antagônicos, dependendo do tempo histórico. São habitações psicológicas completamente diferenciadas. O mundo científico caminha por estruturas psicológicas específicas em seus campos históricos. Esse subjetivismo em ciência transforma a ideia da verdade absoluta em uma noção questionável, sendo impossível investigar a ciência ou a natureza da realidade sem fazer uso dos paradigmas. Concluindo, propõe o entendimento da ciência como permanente revolução das ideias na compreensão do mundo, sendo que o mesmo transforma-se historicamente. O tempo é o senhor da relatividade da verdade. Para Kuhn, não existe mais razão para crer em ideias que estejam evoluindo em direção a uma verdade definitiva. Essa ideologia científica, finalmente, obteve a sua morte decretada. A ciência funciona por meio de cortes epistemológicos profundos, como pensou outro grande filósofo da ciência, Bachelard. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.